A igreja eleita é a Roma pagã ali, a Babilônia, que é a Roma pagã, onde Pedro ficou 25 anos pregando, e São Lino sucedeu, que foi sagrado também por São Pedro, discípulo de Pedro, se converteu com a pregação de Pedro, ali em Roma. E sucede seu lugar. O que você me diz disso, Lucas Nazário? E deixa eu ver se eu acho que está. Os caras não entendem a igreja, pô. Os caras tentam entender. Isso aqui, o próprio Eusébio, entre um, ele vai falar que Pedro foi bispo de Roma. Pelo contrário, olha que ele vai falar aqui, livro 3, 2 e 1. Depois do martírio de Paulo e Pedro, Lino foi designado como o primeiro bispo de Roma. Primeiro, não segundo. Ele é mencionado por Paulo quando escreve a Roma, Timóteo, nesse da carta. Então, ou seja, veja que alguns apologistas católicos. Olha ele manobrando aqui, ó. Se Lino sucedeu o lugar de Pedro como bispo, Pedro era o que então? Bispo. Por que São Lino sucedeu o lugar de São Pedro? Porque São Pedro foi martirizado, foi pregado de ponta cabeça. Que interessante. Mas eu falo o seguinte, não, mas aqui tá falando depois do martírio de Paulo e Pedro, como se isso quisesse dizer que Pedro foi o primeiro e Lino só foi o primeiro depois de Pedro. Então, no caso, Lino teria sido o segundo. Só que não é isso que Deus diz. Lino foi o primeiro, sucedeu o lugar de Pedro. Primeiro é Pedro, mas quem sucedeu o lugar, a primacia, o primato de Pedro, sucessor de Pedro, foi São Lino. Ah, por que São Lino foi assim? Meu irmão, sucedeu o lugar. A primacia, o bispo universal, é Pedro, o único. E São Lino, que sucedeu o seu lugar. O primeiro, um dos primeiros, depois ela creta e depois vai. A escala. Olha só como ele tenta manobrar, não, mas se São Lino sucedeu o lugar de São Pedro para bispo, então Pedro não era bispo, então. Olha que loucura que esses caras, eles inventam para negar o pastoreio. E é doutor ainda, hein? Imagina a qualidade desses doutores aí, formando os pregadores de misericórdia, pô. O texto está dizendo que depois do martírio de Paulo e Pedro, quem foi o primeiro bispo de Roma é justamente Lino. Não fala que Lino foi designado o segundo bispo de Roma depois de Pedro. Inclusive, ele vai colocar Paulo e Pedro. E menciona Paulo primeiro ainda por cima. E mesmo assim, ninguém, isso é consciência, nunca vi até hoje o católico dizer que Paulo foi bispo local de Roma, muito menos que foi papa junto com Pedro, né? Que teve 2 papas naquela época. Então, óbvio que ele não está falando de papa aqui, certo? Desde bispo de Roma. O primeiro. Por quê? Paulo não pode ser bispo de Roma. Porque a chave não está na mão de Paulo.